E aqui no nosso Morning Show, pessoal, tem disso, 10 horas e 42 minutos, nosso compromisso com vocês inabalável de informar, entreter e sempre seguir adiante para trazer o retrato completo dessa quarta-feira. Voltando aqui para o nosso Brasilzão, por que não? Voltando aqui para a gente olhar para o próprio umbigo um pouco, até porque problema por aqui também não falta. E eu queria repercutir com vocês aqui, minha gente, que o Congresso finalmente deu um passo concreto para a instalação da tão aguardada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, do escândalo, enfim, da fraude que foi deflagrada ali no coração do INSS, com os nossos aposentados, os nossos pensionistas, para apurar quem, afinal de contas, são os responsáveis pela fraude bilionária, o maior esquema de pilhagem da Previdência Social brasileira da história, que fez tantas e tantas vítimas indefesas pelo país. Proponho que a gente vá até para Brasília nesse momento, onde o nosso repórter Bruno Pinheiro se junta a nós aqui com informações quentinhas dos bastidores da criação dessa comissão, ao que tudo indica uma vitória e tanto da oposição ao governo, né, Bruno? Bom dia. E até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu ontem o requerimento que cria a CPMI e, afinal de contas, agora, qual é a próxima etapa que a gente pode estar aguardando? Traz aqui pra gente. A indicação de 15 deputados e de 15 senadores. Ótimo dia a você, André Marinho, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Essa discussão, na verdade, acende um alerta na oposição com quem eu conversei sobre essa facilidade de Alcolumbre aceitar instalar esta CPMI. Na verdade, foi feita somente a leitura. A instalação será feita após o recesso, que já inicia nos próximos dias. Então, vamos às festas de São João. Na sequência, a gente volta para uma CPMI, que haverá então a indicação de 15 membros do Senado e 15 da Câmara dos Deputados. Uma disputa acirradíssima, na unha, essa indicação, para indicar nomes que vão representar tanto os interesses do governo, quanto também interesses da oposição. Mas como essa CPMI está às vésperas de uma eleição de 2026, ela vai durar 6 meses, é o tempo suficiente para dar visibilidade para aqueles que vão disputar um cargo, seja no Legislativo ou até mesmo no Executivo no ano que vem, ou uma reeleição. Seria uma ótima oportunidade. Eu fui sondar desses nomes o que eles esperam, quem eles querem chamar já de cara nos primeiros dias. Alguns revelaram, outros estão com receio de revelar quem eles querem convidar ou convocar, e o líder da sua legenda não indicá-lo para esta CPMI, com receio de que isso possa gerar alguma dificuldade, arruinar algum acordo que foi ou será firmado nos próximos dias. Mas, de forma reservada, eu ouvi que eles vão convocar entidades, que esse é óbvio que são investigadas, mas advogados que estavam atuando no núcleo jurídico e também escritório de contabilidade. Eles querem ouvir os contadores sobre esse fluxo financeiro em relação a essas entidades. Esta CPMI, ela vai durar 6 meses e terá um custo de pelo menos inicialmente de R$200 mil. Isso é o que está no requerimento que eu tive acesso, inclusive, nesta quarta-feira. Então, 180 dias com um custo inicial de R$200 mil. Inicialmente, quem vai comandar, quem é o favorito para estar na presidência da CPMI é o senador Omar Aziz, o mesmo que esteve na presidência da comissão sobre a Covid-19. Além disso, a relatoria entre os favoritos, neste momento, que recebe o apoio, inclusive, da oposição, o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo. Claro que ainda será necessário essa indicação, essa instalação, mas são nomes que já começam a surgir e também são os alvos da CPMI, entidades, advogados e escritórios de contabilidade. Foi o que eu consegui apurar nas últimas horas em relação a essa instalação. Esse avanço é visto como uma derrota para o governo, que inicialmente não queria, mas ao mesmo tempo acende um alerta na oposição se está sendo uma moeda de troca entre o governo e a oposição instalar uma CPMI do INSS. André. Bruno Pinheiro, certas coisas não mudam nessa vida, né? São as leis imutáveis da vida e da política principalmente, né? Enquanto a oposição tiver mais força que a situação do governo no Congresso vai de mal a pior e vai piorando, né? Obrigado aí por esse panorama, sempre preciso. Bom trabalho por aí, meu irmão. Obrigado. Já acionando a bancada aqui para a gente seguir explorando, não tem jeito. Depois do Haddad ter tomado alguns
passas foras aí nos últimos dias. Primeiro o recuo ali da taxação do IOF, depois das letras de crédito agrários e agrícolas, melhor dizendo, e imobiliários. Agora a instalação da CPMI. Eu acho que se Brasília fosse a Copa do Mundo de clubes, eu acho que o governo seria, nesse momento, o neozelandês Auckland City tomando de 10-0. Mano Ferreira. Tá complicada a situação do governo, Marinho. E vale dizer que teve a derrubada de diversos vetos no Congresso também ontem, com péssimas notícias para o governo. A gente está assistindo, de fato, a uma bateção de cabeça do governo em sua articulação política, que muito levanta preocupação, porque no caso da instalação da CPMI do INSS, é importante contextualizar. É preciso que essa investigação puxe o fio do dinheiro. Nós estamos falando de um roubo bilionário contra os aposentados e pensionistas, de dinheiro que foi desviado indevidamente para associações e sindicatos e que, muito provavelmente, aliás, certamente o dinheiro não acabou nos sindicatos e associações. O dinheiro teve um rumo. Então, a CPMI precisa responder com clareza. Para onde foi o dinheiro roubado dos aposentados? E, pelo histórico do Brasil, quando nós respondemos a uma pergunta como essa, acabamos mexendo com interesses muito poderosos, porque, historicamente, sindicatos e associações foram utilizados muitas vezes como linhas auxiliares de campanhas eleitorais de pessoas muito influentes, especialmente, vale contextualizar, num governo composto pelo Partido dos Trabalhadores, historicamente conectado com sindicatos e associações. Agora, eu vou acionando aqui a doutora Priscila Silveira, que também quero ver realmente o seu comentário em relação ao que está posto, até porque no meio desse cabo de guerra todo, boa parte da conta, naturalmente, sempre sobra para você, doutora Priscila, para mim e para todo o povo brasileiro, até porque... Claro, ano pré-eleitoral, políticos turbinando gastos, como se não houvesse amanhã, sinalizando para suas respectivas bases eleitorais, aumentando os recursos para fazerem suas campanhas lindinhas e a gente tendo que trabalhar para pagar tudo isso, né? Sempre no nosso bolso, Marinho, e é bom a gente falar o seguinte, já houve ali uma espécie de busca para poder pegar minimamente os milhões que foram desviados, e a gente sabe que não vai ser feito a contento, mas o que me chama a atenção, sabe o que é? A polícia, né, quando ela quer investigar, eu não estou falando mal da polícia, muito pelo contrário, ela acha, por exemplo, dados que foram apagados de celulares, elas acham todos os dados que são necessários para poder imputar autorias diversas, e eu vejo uma dificuldade, Marinho, em se buscar a autoria. A gente tem aqui, como bem disse o Mano, algumas associações, nem todas elas têm a ver com as autorias ali dos desvios, mas a gente não vê claramente, né, pelo menos eu não vejo, numa totalidade, a busca dessas pessoas que de fato desviaram esse dinheiro. A gente não vê aqui uma inserção. Teve que se criar uma CPMI para poder buscar, de alguma forma, a destinação da autoria desses desvios. E o que me chama a atenção ainda maior é que como que pode alguém estar contra buscar quem é que fez? Como que pode o governo, nessa altura do campeonato, né? Aqui vocês disseram que foi uma, na verdade, vitória contra o atual governo, ou seja, não é uma vitória contra o governo, é uma vitória para a sociedade, a gente buscar uma CPMI buscando efetivamente encontrar quem são esses autores. E me chama a atenção e me entristece que em pleno, né, as pessoas não querem achar quem pegou 30, 40 reais desses aposentados, que para eles, e depois você fala que vai reverberar sim na nossa conta, mas tem pessoas que vivem com esse dinheiro. Claro. 40, 30 reais ainda faz muita diferença. E já que esse governo é um governo que se volta, né, para uma questão mais assistencialista, deveria ele, em primeira mão, buscar quem são esses verdadeiros autores desse rombo feito aí no nosso estado, Marinho. Kriegner, quero ouvir você também. Ao que tudo indica, um descasamento total entre os dois lados da Praça dos Três Poderes, o governo cada vez mais isolado, não tendo as suas pautas prioritárias acolhidas, muito menos referendadas, e o Congresso ali famoso plenipotenciário, né? Mandando e desmandando, concentrando ali, enfim, todas essas atribuições e realmente pintando e bordando ali em Brasília.
Para você, isso é prenúncio do quê? Isso pode ser isso pode acabar desaguando em qual cenário mirando 2026? Olha, um cenário preocupante, Marinho. Até quando a gente considera nessa CPMI, eu sempre defendi aqui, fui entusiasta da gente ter a CPMI o quanto antes, mas agora vem a pergunta, né? Congelaram tanto e se opuseram tão publicamente contra a CPMI e agora estão mostrando um pouco mais ser favorável. Então, o que mudou? Qual foi a negociação aí por detrás? E quando a gente vê algumas pessoas que estão à frente dessa investigação, possivelmente, né, à frente, por exemplo, a figura do senador Omar Aziz e de outros senadores juntos ali, que são figuras não muito fáceis e com histórico aí bastante complicado, a gente começa a fazer a pergunta, será que teve algum tipo de negociação? Olha, a investigação ela vai ser permitida, então. Ela não vai até chegar aos pormenores, como disse o Mano aqui, que é justamente para onde foi esse dinheiro, quem roubou, quem articulou esse esquema, quem foi conivente. Essas são as perguntas que o povo merece ter a resposta e que a gente precisa para ter justiça nesse cenário. Agora, se a CPMI está sendo permitida, então será que botaram uma tampa ali? Olha, nós vamos investigar até certo ponto, daqui para frente ninguém fala mais nada, deixa de lado, e isso pode influenciar muito em 2026, porque 2026 o povo vai querer saber e descontar a ira contra o absurdo que é o roubo de aposentadorias, né, Marinho? Ninguém vai deixar isso passar impune.